Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro. Esta semana o PT fez mais uma concessão ao Centrão. Entregou a Caixa Econômica Federal a um indicado do presidente da Câmara, Arthur Lira. A Caixa é o principal banco público do país. Opera programas como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Horas depois de o Palácio anunciar a troca no comando do banco, o Legislativo aprovou o PL da taxação das offshores e fundos exclusivos. O texto era um dos prioritários para o governo. Cálculos da equipe econômica indicam a possibilidade de arrecadação na casa dos 20 bilhões de reais somente no próximo ano, a partir deste projeto. Hoje eu converso com Carolina Venuto. Carolina é presidente da ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. E a nossa conversa é sobre esse xadrez político, o poderio de Arthur Lira e as ameaças à governabilidade do Brasil. Carol, a primeira coisa que eu queria é que você fizesse uma retrospectiva dessa história política do Brasil. A gente vê um poderio incomum acumulado por Lira. Isso já aconteceu em outros momentos? Ou qual a diferença entre Arthur Lira e outros presidentes da Câmara? É importante que a gente perceba que Arthur Lira, ele não é um advento isolado do nosso poder legislativo. Muito antes, pelo contrário, ele faz parte de um processo de empoderamento, do legislativo, que vem tendo cada vez mais força no processo de tomada de decisão do país. A gente voltando na história política recente do país, a gente pode ver desde a aprovação das emendas impositivas ao orçamento, ainda no governo Dilma, e também o próprio transcurso do processo de impeachment, cujo palco principal foi o Poder Legislativo. Nessa época, inclusive, conduzida por Eduardo Cunha, que fortaleceu muito os artifícios regimentais e cujo presidente da CCJ, a comissão mais importante da Câmara à época, já era o Arthur Lira. Então, ele vem participando desse processo de crescimento da força do Legislativo. Mais recentemente, a gente ainda precisa citar a aprovação das emendas de relator ao orçamento, que deu mais força para o Legislativo definir para onde vão os recursos públicos. A pandemia também, que trouxe como consequência um rito abreviado da tramitação das matérias no Congresso e, consequentemente, o empoderamento dos líderes partidários, que, por sua vez, acabaram dando ali mais poder ainda para o presidente da Casa como um todo. O PL das offshores foi aprovado por 323 votos sim e 119 não. É fato que Lira teve papel decisivo na articulação dessa matéria. Agora o partido dele, que é o PP, passou longe de uma adesão maciça ao texto. Dos 47 deputados do PP, apenas 29 votaram a favor do projeto. Isso representa uma adesão de 61%. Agora vamos comparar com os Republicanos, que também recentemente foi agraciado pelo governo com o ministério. 81% dos deputados da sigla votaram sim ao projeto. Dos 41 deputados do Republicanos, 35 votaram a favor do projeto das offshores. Essa contagem mais detalhada de votos do PP permite inclusive uma comparação com a União Brasil, que é um partido que, apesar de acumular 3 ministérios, continua dividido nas votações. Carol, até que ponto a entrega desses espaços pode se converter em uma armadilha para o governo, na medida que o Palácio continua com dificuldades em consolidar a base? E aí, se a gente vai para a União, e faço uma ressalva de que é complicado a gente colocar a União sob a responsabilidade do Arthur Lira, isso aí ainda está na cota do governo. Dos 48 presentes, 38 votaram sim, ou seja, um pouco mais aí de 60%. Então, apesar de ser prematuro a gente chegar a alguma conclusão após apenas uma votação, a gente pode perceber que sim, a inclusão de PP e republicanos aí no governo e na esplanada já renderam frutos positivos para o governo federal. Se olharmos para frente agora, quais são os projetos que você aponta como estratégicos para o governo e quais vão precisar de mais atenção da equipe da articulação política? A gente entra agora na reta final do ano legislativo, tendo 2 semanas em novembro com feriados, o que acaba impactando no ritmo de trabalho das casas, e com os trabalhos em dezembro indo apenas até o dia 15. A rigor aí, depois disso entra o recesso parlamentar. Então o governo entra no ato final aí do ano legislativo.
E a pauta prioritária, sem dúvida, seguirá sendo a agenda econômica e arrecadatória, com destaque para a reforma tributária, o PL das offshores e o PL de apostas esportivas. Todas essas propostas no Senado Federal, então o governo vai ter bastante trabalho lá pelo Senado. Vale apontar que o governo perdeu a sua indicação ontem para a Defensoria Pública da União, então não conseguiu aprovar um indicado seu no Senado Federal, demonstrando que vai precisar aí impor bastante ritmo aí nas articulações do Senado. E outra pauta que a gente merece acompanhar aí já na Câmara, as negociações relativas aos incentivos, né, da Sudam e da Sudene, e por fim, a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, que foi aprovada essa semana e seguirá aí para análise presidencial. Nosso podcast 5 Minutos volta agora na segunda-feira. A todos, um bom descanso, um ótimo final de semana e até lá!